Gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, Pro. Bem, E aí, Rafa, tudo Boa bom? noite, Cris. Tudo bem? tudo. Hoje eu não consegui entrar pelo aplicativo, eu tive que entrar pela página. Eu não entendi o quê? Hoje eu tive que entrar online, sem ser pelo aplicativo de Teams, que não tava entrando, não. Foi, já ia te pedir para você aceitar o povo aqui. Hoje eu não, acho que eu não vou conseguir, não. Tem que ver se a senhora consegue conceder autorização. Eu não sei como é que faz quando alguém de fora fica aceitando. Certo, vou ver aqui. Vou dar mais um tempinho só para ver se chega mais gente. Viu, Pro? Eu tô pegando os itens. Para ver se chega mais gente pra gente começar. Vou ver aqui enquanto isso, Rafa. Se eu consigo. Que eu sei que outro dia o professor Everton me deu autorização até para mexer no slide, me deu autorização e eu consegui aceitar. Foi? É que eu não sei mexer. Deixa eu só olhar aqui o tempo que eu tô esperando chegar mais gente. Viu, Pro?
Bom, gente, então vamos começar a nossa reunião, certo? Todos me ouvem? Nossa reunião, ó. Nossa aula, todos me ouvem? Estão todo mundo me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Pronto. Sim. Hoje nós vamos fazer nossa revisão para a prova. Nós vamos ter na semana que vem. Ah, eu já tive aqui com CD controle. Acho que é isso, Rafa. Não sumiu, então deixa. Vamos ter na semana que vem nossa prova parcial, certo? E depois a nossa última prova, que é a prova oficial. E aí a gente finaliza o nosso semestre, certo, gente? Deixa eu falar para vocês, né? A primeira coisa, antes da revisão. Eu tenho que dar mais tá faltando um assunto para finalizar, certo? Hoje eu vou dar a revisão da prova da semana que vem. E aí está faltando um assunto, que era um assunto que eu ia dar para a gente fazer a nossa prova, né, juntar para fazer a prova oficial. Mas com aquele feriado no meio da semana, aquele feriado que apareceu, né? Acabou que desregulou tudo o processo aí das minhas aulas. E aí eu preciso dar mais uma aula para vocês para finalizar esse assunto, para finalizar o assunto da prova. Vocês têm algum dia extra para a gente finalizar da semana que vem? Qual um dia que vocês têm? Vocês têm essa disponibilidade? Vocês acham melhor eu gravar uma aula e colocar para vocês? O que vocês acham melhor? Fala aí para mim, para eu entender. O que vocês... Qual é o melhor para vocês? Conseguiram me ouvir? Sim, Cris. E aí, Rafa, você acha melhor o quê? Tem algum dia que vocês têm que seja melhor para a gente repor essa aula? Cris, assim, do meu semestre tem a dia de terça que geralmente a gente não tem aula. Dia de terça, né? Mas eu não sei as outras pessoas que também são de semestralizadas ou de outros semestres, entendeu? Eu não sei. Certo, então terça é um bom dia. De tarde, de tarde vocês têm algum dia livre? Eu sei que a maioria tá todo mundo trabalhando, né? Sem ser home office, né? Tem algum dia livre pela tarde de vocês? Ou não? Eu tenho, Cris, não sei as outras pessoas, mas assim, eu acho que nesse caso, então, gravar aula seria uma boa. Gravar aula e deixar disponível, né? Certo. Então a gente poderia fazer à tarde, além de você, Ana. Será que Rafa não pode, né, Rafa? De tarde Rafa tá ocupada, né, Rafa? Tá me ouvindo, Professora, Rafa? Oi. talvez seria interessante, então, se você fizesse na terça, tipo, uns dias antes, disponibilizar algum exercício, alguma coisa, para na terça-feira a gente tirar dúvidas, entendeu? Entendi. É um Que daí- assunto novo. mas mesmo Vai assim, ser. porque daí a gente não chega tão, vamos dizer assim, Entendi. cru, né? Tão sem saber nada na aula, que daí pelo menos a gente vai tirando dúvidas. Entendi. Pode ser. Quem que tá falando? Um sábado não dá, não? Bárbara. Oi, Bárbara. Pode ser. Pode ser um sábado também. É. Eu só preciso, porque assim, com esse semestre, né? Acabou que atrapalhou a gente toda no processo, né? E aí ficou faltando essa aula que eu precisava terminar com vocês para a gente finalizar. Então eu vou falar com o Cris. Agora vocês são de vários semestres, né? Para escolher um dia, eu vou falar. E você, Mas Robson? tem um grupo lá da. Vou colocar lá no grupo também, para ver um dia que seja melhor para todos. Vai ser difícil encontrar um dia que todos possam, né? Porque, né, depende muito, tem muita gente e tal. Então,
Eu vejo um dia, vou e coloco o Oi. tema, né, do assunto para vocês lá no grupo, coloco algumas perguntas, vocês dão uma lidinha, certo? E eu gravo a aula e deixo a aula disponibilizada também. Terça noite, terça tarde é um E, bom dia, né? eu o Pode que, falar. Cris? Não entendi, Robson, pode falar. Eu o que você ia perguntar? Qual o seu dia, que você tem algum dia disponível? Como é que tá a sua Ah, agenda? eu não, que você tocar eu danço. Pronto, então ótimo. Que aí eu vejo com o pessoal quem tem mais. Se a gente pode fazer, por exemplo, sexta de noite, vocês têm aula? Ah, tem farmacologia, né? Sexta tem. Sexta tem aula. Pronto. Segunda que vem, vocês têm aula à noite? Próxima Rapaz, segunda? eu tenho aula a semana toda. Fazer aula a semana toda, né? É, Então seria melhor realmente uma tarde, né? pra mim seria uma tarde e um sábado. Uma tarde e um sábado. É, Ah, eu acho que um sábado seria o melhor, né, gente? Porque talvez. A Rafa caiu. Talvez fosse um dia que fosse mais disponível, né? Para todo mundo. Mas pronto, Desculpe, então. Pro, mas estão discutindo o que mesmo? É Cris. Oi, Cris, tudo bom, Cris? Tudo bom? Tudo bem, Tudo tudo bom, bem. Cris? Quer dizer, Graças tudo a bom não, Deus. tudo mais ou menos, né? Com essa vida de professora assim, né, Cris? Maria, fale não, Pro. Eu sei porque você é professora também, né? Então, já sabe como É, é ser. A gente está mas, discutindo. ah, Fala. sim, é isso que eu queria saber. Alguma avaliação, é? A gente vai ter, Cris, uma avaliação na semana que vem, que é a nossa prova parcial. E depois a gente tem a prova oficial. Então, assim, deixa eu falar para vocês, porque com esse feriado atrapalhou a vida da gente, né? Que estava tudo organizado. Então, olha só, É, dia 10, né, de hoje a 8, nós temos nossa prova parcial. E dia 17, de hoje a 15, a gente tem a oficial. Porque dia 20 eu preciso colocar. Até o dia 20 tem que estar todas as notas fechadas no AVA. Tudo bonitinho para vocês até o dia 20. Então, semana que vem é parcial e posteriormente é oficial. E a gente fecha. Só que eu estou certo. faltando um assunto que eu não dei na semana passada. Eu preciso fechar os assuntos. Então, eu precisava marcar uma aula extra com o pessoal para ter antes do dia 10. Então, entre o dia 3 e o dia 9, né, dia 9 não que é muito, muito perto, a gente precisava ter uma aula extra. E aí eu perguntei para o pessoal qual é o melhor dia, a gente precisa ver o melhor dia. Eu sei que nem todos vão poder assistir, né? Vão poder assistir tudo direitinho, porque né, vai ter se um horário que dê para todos. Mas aí eu gravo a aula, deixo disponível para vocês, coloco lá no link do YouTube. Vocês entram lá, quem não puder participar e assiste do assunto novo, certo? Que vai ser. Aí eu está querendo Certo. fechar aqui o melhor dia para todo mundo, que todo mundo pode. Aí eu perguntei se segundo, mas a maioria tem aula a semana toda, né? Todas as noites. Então eu perguntei Nossa turma tem aula segunda, quarta e sexta. A maioria. só não tem Né? terça. Terça e quinta que não tem. Entendi. Para mim, quinta de noite, quinta da semana que vem seria ótimo, porque eu dou aula, mas é prova. Vai ser prova do pessoal, porque minha turma da quinta não teve problema, porque não participou do feriado, né? Então, eu fiz semana passada a revisão e essa semana agora é prova. Então, pode ser na quinta de noite. Na quinta de noite é um dia que eu posso. Ou então pela tarde. Aí vai com a turma. Também, por mim também à tarde. Aliás, semana que vem à tarde eu vou ter uma prova. Eu vou aplicar uma Professora, prova. quinta não tem aula não, bem lembrado. Quinta não tem Não tem aula não, não. Robson? Ah, então Não, pronto, por mim não gente. Então, seria. Aí. ótimo. Então, vamos ver na quinta, né? Na quinta de noite, a gente faz Uhum. essa aula para fechar o nosso semestre, viu, gente? E aí a gente fecha o Pronto. semestre, vou colocar lá no grupo. E quem não puder, gente, vai estar gravado e eu vou colocar o estudo dirigido para vocês, tá certo? Organizando Tá bom, as pronto. aulas bonitinho. Então, pronto, tá fechado. Uhum. Olha, eu botei no grupo, não sei se todos estão participando, mas eu vou até botar no AVA, porque tem gente que não está no grupo, né? Mas eu coloquei no grupo os slides das aulas, viu? Todos os slides estão lá. E eu farei um estudo dirigido amanhã. Eu posto para vocês o estudo dirigido focado na nossa prova parcial, certo?
Eu vou fazer bonitinho e disponibilizo para vocês. E hoje a gente vai fazer a revisão. Então aí fechamos o nosso semestre, né? O próximo. Então, Cris, fechou quinta-feira a aula? Fechou. Só se alguém reclamar, mas para mim tá bom terça-feira. Viu, Robson? A maioria não tem aula, né? Então fica ótimo. Quinta-feira, viu? Quinta-feira, né? Quinta-feira, 19 horas. Alguém ia falar alguma coisa, pode falar. Não, era eu, mas a senhora já falou sobre as datas, né? Que eu cheguei atrasado. Tiago, tudo bom? Sim, então, ó, semana que vem é parcial e na outra semana é oficial, certo? Então, só repetindo, dia 10, vou colocar lá no grupo também. Dia 10 é a nossa parcial e dia 17 é a nossa oficial. O bom é que já coloca já duas notas para vocês, já vão saber quais são as notas de vocês, e aí todo mundo já vai saber a resposta, né? Se já está de férias. E aí, dia 17, passando direto, tá todo mundo de férias. Só o semestre que vem. Viu? Então, hoje é a última aula, né? Só que eu tenho um assunto para passar, e aí eu marquei uma aula extra, Tiago. Na próxima quinta-feira, nessa quinta-feira agora, melhor dizendo, certo? Nessa quinta agora. Vocês preferem essa quinta ou a próxima quinta, gente? Qual é melhor? O que vocês acham nessa quinta? Eu prefiro na outra. Tenho aula de análise de farmácia clínica e Valesca ainda vai dar aula essa semana. Só na outra que eu não vou ter aula. Então quinta agora, amanhã vocês têm aula. Eu tenho. Eu e algumas pessoas têm de farmácia clínica. Ela vai resolver uns casos com a gente. Isso. Como a matéria dela é blended, ela vai ter prova essa semana ainda. Então, na semana que vem, a gente já não tem aula, entendeu? Semana que vem vocês não têm aula? Não, porque é blended, a gente já vai fazer prova agora de entre 4 e 5. Então é melhor deixar para semana que vem mesmo, né? Porque aí vocês estão mais tranquilos também, né? Mas se a maioria preferir essa semana, não tem problema não. Eu posso assistir depois a aula gravada. Vai ficar gravada mesmo? Vai. Então, gente, a maioria prefere essa semana ou a próxima? Eu só posso não faz, Por mim, tanto faz. Alguém falou alguma coisa aí para mim? Eu prefiro na próxima, Fabiana. Oi, Fabiana, tudo bom? Então, pronto. A gente deixa para a próxima, viu? Na próxima semana, então. Fechado. Tá certo? Realmente tem que ser melhor para vocês, né? Eu tô podendo aceitar já, viu? Eu consegui entrar pelo aplicativo. Amigo, então aceita aí para mim, faz favor, porque vou e volto é complicado. Viu? Eu aceito aqui. Obrigada. Depois eu vou te mandar uma foto. Minha filha pegou um aplicativo, aí botou o cabelo dela ruivo, né? Aí ela falou assim, ó, mamãe, olha como eu tô parecendo com sua aluna Miglis. Minha filha, minha raiz tá enorme já. Tô nem parecendo de você. O meu também, a minha raiz tá branca. Não fala negócio de branco não, pelo amor de Deus. Não, né, Cris? Vamos mudar de assunto. Deixa eu falar, né? Deixa eu falar. Deixa eu mudar de assunto, né? Calma que os salões já vão abrir. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá. Deus me livre, para nenhum lugar de salão, nem nada disso. Deus me livre. Se é sozinha, tem que marcar de paciente, de pessoa para pessoa. Não pode botar todo mundo de vez, né? Aí não. Bom, gente, então vamos lá. Então, o primeiro assunto da nossa prova, né, da semana que vem, o primeiro assunto será alcaloide, certo? Então, eu vou fazer uma revisão para vocês, e como eu falei para vocês, estudo dirigido para lá, quer dizer, vou colocar ainda que eu vou terminar, para vocês terem uma direção, né, do que estudar, de como estudar, para finalizarmos o nosso semestre, certo? Então, eu falei aqui, né, então eu vou focar aqui no que é interessante, né, não vou repetir tudo, porque a gente já viu essa aula, né, a gente já estudou isso tudo. Mas a gente tem um processo, né, então a gente viu aqui várias vias, né, que a gente estudou ao longo desse semestre. A gente viu a via do ácido chiquímico, onde a gente estudou a gente viu aqui todas as, né, a gente viu, por exemplo, nessa via do ácido chiquímico, a gente viu os alcaloides nesse processo aqui. Então, havia, né, tanto desse tipo de alcaloides como os outros alcaloides, a gente vai ver, né, que eu tenho os alcaloides, vimos, né, a diferença entre eles. Então, eu tenho o ácido chiquímico, a via do ácido chiquímico, eu tenho um triptofano, e aqui eu venho a formação dos alcaloides indólicos.
Eu tenho uma via do ácido chiquímico, eu tenho aqui a fenilalamina, a tirosina, e eu tenho essa via aqui, né, que a gente estudou dos protoalcaloides, dos alcaloides também. Então, a gente estudou esses produtos aqui, né, que são metabólitos secundários. Nessa via do ácido chiquímico também a gente, né, encontra os taninos. E estudamos também aqui, né, nessa outra via que o via do ácido chiquímico se desvia para essa rota e a gente vê a formação dos flavonoides, que nós estudamos também esses flavonoides. Vimos, né, que a acetilcoenzima A, né, então esse processo da acetilcoenzima A que a gente estuda lá, o ciclo do ácido cíclico, isso aqui a gente não viu, né, mas também tem a via do mevalonato que vai formar os isoprenoides e os terpenoides, certo? E a gente estudou, né, estudou os flavonoides. Então, aqui com isso aqui, gente, são os metabólitos secundários, é o ciclo biosintético de todos os metabólitos secundários e quase todos, ou melhor, todos os medicamentos originados de produtos naturais, eles fazem parte de alguma coisa aqui. Ou eles são alcaloides, ou eles são terpenoides, né? Ou eles são flavonoides, ou eles são, né? Então, eles estão aqui envolvidos nesse processo aqui, certo? Como a gente viu, né? Esses metabólitos secundários, eles são produzidos por plantas, porque por um motivo, né? Ou eles são realizados por conta de ser uma defesa, ele precisa se defender, né? Contra os insetos, contra os parasitas, ou por um processo de polinização, para ter um cheiro, né? Para que esse processo ocorra. Existem os metabólitos, esses metabólitos todos aqui originados dessa via, tendo como precursor a glicose. E muitos fármacos, eles têm origem nessas estruturas aqui. E o primeiro metabólito que nós estudamos foram os alcaloides, certo? E aí a gente viu o conceito. Então, a gente precisa entender o que é essa estrutura, né? O que é esse alcaloide. Então, eu falei para vocês que são substâncias que reagem com ácido formando sais. Na realidade, né, eles têm essa característica, eles têm uma semelhança dos alcális, né, de substâncias mais básicas. E por isso o nome dele de alcaloide, né, porque tem uma semelhança com os alcális, com estruturas básicas, e aí daí vem o nome alcaloide. Mas a gente percebeu que esses alcaloides, eles têm padrões diferentes, né? Falou um pouquinho sobre isso. É diferente dos flavonoides, que tem uma estrutura básica, né? A gente viu um esqueleto padrão da estrutura. Nos alcaloides, não. Eles são bem variáveis, né? São bem variados, perdão. Então, a gente viu aqui, né? Por exemplo, começamos a ver os alcaloides importantes, né? Que a gente estudou. E é interessante, né, que esses alcaloides, né, essas estruturas naturais, eles são principalmente, né, caracterizados por um heterocíclico com N. E pode se apresentar como amina secundária, terciária, amina ou sal de amônio quaternário. Então, geralmente eu tenho essas estruturas aqui. Então, eu tenho o N aqui, como vocês estão percebendo, e tenho aqui, né, um heterocíclico com esse N. Aí vocês perguntam, mas tem lógica ser amônia? Sim, né? Então, já é ou amina, ou amônia, ou sal de amônio quaternário. Por que essa estrutura, gente? Porque eles são estruturas básicas, né? Lembra que a gente viu alcaloides e alcális, que são estruturas básicas, eles vão reagir com ácido, vão dar um sal. Justamente por conta desse grupamento N, dessa estrutura aqui, eles têm características de base. E a maioria são assim, né? Elas são aminas, ou eles são amidas, ou são sal de amônio quaternário. E isso confere a estrutura de basicidade desses alcaloides, certo? E aí a gente viu o termo alcaloide, né? Alcális semelhante, né? Grego também semelhante, ele tem uma estrutura semelhante a uma estrutura básica, certo? E qual a característica físico-química é a basicidade, certo? Bases alcaloides livres são insolúveis em água, o sal correspondente é hidrossolúvel, e em solventes apolares a base livre é solúvel e o sal não. Então, a gente vê essas características aqui, certo? Bom, aí aqui eu falei para vocês, né, de alguns alcaloides importantes, tem muitos fármacos, gente, muitos originados de alcaloides.
a morfina, né, que foi descoberto, né, a fonte é o ópio, então teve lá a origem em 1805. A morfina, ele é um analgésico potente, então ele foi descoberto da planta, então a origem é o ópio, então para vocês perceberem como é bem importante a emertina, a atropina farmacotilizado para o glaucoma, e aí a gente tem a fonte a beladona, né, uma planta chamada beladona, que foi que deu origem à atropina, a cafeína, né, que a gente conhece muito, que deu origem do café, a nicotina do tabaco e a codeína também, que é o subproduto do ópio, que também é um analgésico, certo? Sendo que a morfina é mais potente que a codeína. Na verdade, a gente descobriu depois que a codeína é um profármaco, né? Lá no citocromo P450, lá no fígado, né? Nas enzimas que fazem o processo de biotransformação, eles acabam transformando a codeína em morfina, mas todas derivadas do ópio. Então, para vocês perceberem como ele é muito importante. Então, a estrutura, está percebendo aqui as estruturas dos alcaloides, o anel heterocíclico, né, o nitrogênio, a gente tem a morfina, tem a tebaína, tem a codeína, que são essas estruturas aqui, todas pertencentes ao grupo dos alcaloides, certo? Então, como eu falei para vocês, o heterociclo e o nitrogênio aqui. E todas pertencem à função amina. Todas, ou elas são aminas, ou elas são amidas, ou são o sal quaternário de amônio. Por isso que ela tem uma estrutura básica. Estrutura básica devido a esse processo aqui, essa estrutura química. Então, gente, o que vai conferir essa basicidade dos alcaloides é justamente a estrutura dela, certo? É essa estrutura aqui. E aí a gente precisa, né, realmente entender e gravar, certo? Então, estudem esse direitinho, gente. Estudem bem bonitinho, aprenda bonitinho essa estrutura. Eu vou cobrar de vocês, eu vou colocar uma estrutura lá eu vou colocar uma estrutura e vou pedir para vocês identificarem se ela é um alcaloide, se ela é um tanino. E aí vejam essa estrutura aqui, percebam que ela é uma estrutura do alcaloide, certo? Tá bom? Entendido, Tá gente? bom. Entendido. Qualquer coisa a gente lembrando aí, né? É notório. Lembra, Ana? Isso vai perseguir a Ana até o dia da formatura. Com certeza. Chega lá, eu vou falar. É notório que estamos formados, graças a Deus. É notório que esse é o meu diploma. É notório que eu sou menina inteligente. É notório que sua idade chegou. É notório que eu gosto de química. Com certeza. Entendeu? Quando eu me formei, né? Gente, quando eu me formei, e aí chamava as pessoas pela característica, né? E na época, eu tinha 20 anos, 22, né? Eu me formei. E aí eu ia para a faculdade, gente, eu sempre fico impressionada. Eu ia para a faculdade de ônibus, com um salto gigante. Um salto assim de uns 10 centímetros. Pegava Meu Deus, Cris. Corajosa. Descia do ônibus, subia uma escada miserável para sair de um parque para o outro. Não fazia aula prática, né? Não, aí na hora prática eu tirava e calçava o sapato, e aí o sapato baixo, né? E entrava na sala, entrava na aula prática. E se fosse só aula teórica, não, aí eu ficava o dia todo com o sapato alto, né? E aí, quando eu fui formar, aí o pessoal falou, né? Minha característica marcante era o tamanho do salto, né? Aí hoje você vê, né? Quando a pessoa é nova, a pessoa anda com salto de 10, 15 centímetros e nem sente a perna doer, né? Então, eu vou esperar ansiosamente. Então, vou esperar ansiosamente para minha característica. Aí no dia da formatura, o seu você é notório que nós gostamos de química. Eu vou aparecer lá com a camiseta do meme. Vai fazer uma Isso foto. aí se resume à vida de um estudante, professor. Não entendi. Isso aí é onde se resume a vida de um estudante, como é difícil. Né? Exatamente. O meu era marketing. Eu
Eu tenho um amigo que hoje ele é veterinário, já foi diretor do zoológico e tudo, e ele trabalhava com carregamento com caçamba em areia em depósito. Ele ia para a UFLA com a caçamba cheia de areia, deixava lá no estacionamento e ia estudar. Ia estudar. Brincadeira. É mesmo, né? Cada situação que a gente passa, né? O pessoal então gravou, né? Por conta da caçamba que ficava lá de areia. Ana, para quem não pegou, ela sabe muito química, ela foi monitora. E aí eu perguntava ao pessoal, e aí, gente, você deu aula de química orgânica, vocês entenderam aí, Ana? É notório que entendemos, é notório que é assim. Aí a gente botou o apelido dela de notório, viu? Eu me lembro como ontem dessa aula no dia, meu Deus. Foi alguém que falou. Rolou até um meme no Instagram, se a senhora quiser te No mesmo dia, na mesma hora, rolou meme, eu fiquei cheia. Na mesma hora teve, acho que foi Cadu que fez, não me lembro. Mas a turma era boa, né? Tirando as confusões do final do ano, mas foi tudo tranquilo. Exatamente. Foi o melhor dia de prova de todos, esse. Foi muito emocionante, Cris. Foi muito emocionante. Mas vamos lá, certo, gente? Então, é isso aí. Então, eu só não posso ficar marcado com o que fez os memes, né? Que foi você, não foi você, Cadu? Que fez o meme? Acho que não foi? Achei que tinha sido você. Eu fiz um e teve alguém que fez um outro. E fez outro, né? Helena. Acho que foi Pablo também. Eu acho. Você vê que ele reclama que a gente acha que ele que fez o meme, mas ele foi o que fez o meme de real oficial, inclusive. Ele que fez oficial. Cara de pau. É que a gente gosta de você, Ana, né? Não, Cadu? Por amor, por amor. É? É notório que a gente gosta de você. É notório que a gente gosta dela. Tô fazendo coração aqui pra vocês. Viu, gente? Então, olha só, isso aí vocês precisam saber. Vou colocar a estrutura, certo? E vocês vão me falar que isso aqui é um alcaloide, tá bom? Bom, vou pular aqui, né? Que é a parte que... Bom, os alcaloides, eles têm uma parte, né? Eles podem ter uma estrutura heterocíclica, né? Então, a gente pode ver esses aminoácidos, ou esses alcaloides, né? Alcaloides com essa estrutura aqui, e eles são provenientes de aminoácidos, certo? Então, tem essa estrutura aí. Mas eu vou falar aqui o que é importante, né? Para resumir. Então, vamos resumir, vamos focar aqui no que vocês precisam estudar. Primeiro, entender a estrutura do alcaloide, né? Como é essa estrutura. Vocês precisam olhar para essa molécula aqui e entender, muito fácil, né? Se tem um nitrogênio, se tem um heteroátomo, não, perdão, se tem um nitrogênio, tem um heterocíclico, é um alcaloide. Pode ser uma amida, pode ser uma amina. Olhou o nitrogênio aqui no heterocíclico, toda essa estrutura aqui é de alcaloide, alcaloide, tudo bonitinho. Bom, aí o que vocês precisam entender? Eu vou passar aqui lá para a parte importante, né? Os alcaloides. Professora, pode falar. Teve um nitrogênio no anel, é um alcaloide. É isso? Isso, o nitrogênio e o anel heterocíclico é um alcaloide. Se olhar para a estrutura, pode falar. Essa dúvida que o Robson teve, eu estava aqui me perguntando isso. Então, toda vez que todo alcaloide tem um anel aromático, um anel com uma amina, ou uma amida, com uma amida. Isso. Ou uma amina, ou uma amida, ou tem que ter sal o nitrogênio. Isso, todos com nitrogênio. Mas toda vez que a gente vê um anel com uma amida ou um anel amoníaco, é isso? É um sal de amônio. Um sal de amônio. Então, obrigatoriamente vai ser um alcaloide ou não? Alcaloide. É uma estrutura de alcaloide. Certo? É uma estrutura de alcaloide. Via de regra, então. Aí você vê, se você ó, aqui, ó, alcaloide. Você já, quando você começar a estudar todos os metabólitos, né? Se vocês não tiver farmacognosia 2, que vocês forem estudar mais metabólicos secundários, porque o caminho de farmacognosia, não sei se vocês têm 2 aqui no curso, não lembro, mas é aprofundar aprofundar nos metabólicos secundários. Então, você olha para essa estrutura aqui, ó, você já sabe, ó, nitrogênio, um heterocíclico, um nitrogênio aqui, ó. Então, você sempre vê a presença dessa... Ó, tá vendo que é marcante aqui? É notório, né? É notório, tá vendo, Ana? Essa estrutura aqui, o nitrogênio, o anel, certo?
o nitrogênio, o anel. A minha dúvida era essa, se todo alcaloide vai ter esse anel com nitrogênio, mas Sim, toda vai ser estrutura, toda substância que tiver um anel e nitrogênio é um alcaloide? Essa era a minha Segredo é o Não, nitrogênio. não. Hã? O Segredo é o nitrogênio. nitrogênio? Não é que toda estrutura que tiver o nitrogênio e um heteroátomo. Das Não, estruturas que a gente estudou aqui, das Uhum. nossas estruturas, né, que a gente viu aqui na nossa disciplina, aí Entendi. sim, entendeu? Na nossa, Eu acho que viu? a pergunta de menina aí foi mais relacionada a isso que você falou aí agora. Pronto, então se eu não entendi a pergunta é isso. Do que a gente viu aqui, Rafa, viu? Da que a gente viu. Dos outros metabólicos beleza. não, viu? Dos outros metabólicos não. O que a gente viu aqui, se você olhar e tiver assim, é um alcaloide, tá certo? Mas todos os alcaloides, aí é a regra, viu? Todos os alcaloides têm. Era essa a minha dúvida, Pro. Todos os alcaloides têm o quê? São originados de uma. Aí é regra, sabe? Aí é regra. Todos os alcaloides são originados de uma mina, ou uma amida, ou sal de amônio. Aí é regra. Aí é Tá. regra. Entendeu? Entendeu, Rafa? Ok. Entendi sim, Pro. Aí é uma regra assim, certo? Mas se você for olhar aqui e outra aqui, ó, como é fácil de olhar. Tá vendo aqui? Deixa eu voltar aqui para outros. Ó. Como é que essa estrutura tem? Tá vendo? Você percebe aqui, ó, o nitrogênio, o anel. Você vê logo, tá vendo aqui? Vê logo essa estrutura, ó. E tem um poder de básico, certo? Mas é por isso que eu tô perguntando, porque se a gente entender, fica muito mais fácil detectar, olhar. Exato, exatamente. Cris, Pode e falar, sal Cris. de quê que você me falou? Sal de Originado amônio. de uma mina. Vou botar Sal aqui de para você amônio. copiar. Deixa eu botar aqui para você. Também tá aqui, viu, Cris? Eu botei lá no... perdão. Eu botei lá no grupo, viu? Mas deixa eu só botar aqui para você ver direitinho. Tá bom. Aqui. Cadê? Não é esse aqui não. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Sei. Aqui. Então, alcaloides, substâncias naturais, caracterizadas principalmente pela presença de um anel heterocíclico, que pode se apresentar como amina secundária, terciária, amida ou sal de amônio quaternário. Aí também vai, tipo assim, né, professora? Vai ter morfina. Aí vai ter que, a gente tem que saber qual é, né? Se é um alcaloide, se é... Eu só não vou fazer isso, né? Botar aqui e pedir para você decorar a morfina. Isso aí eu não vou pedir, não. Mas, como a gente tem poucas estruturas, entendeu? A gente não está estudando muito, só vimos o início dos metabólicos, certo? Então, assim, aí fica bem mais fácil de a gente identificar, porque se a gente só viu ver dois metabólicos secundários, então você olha para a estrutura, você consegue diferenciar uma estrutura da outra. Quando eu mostrar para vocês os flavonoides, que a gente já viu, vocês vão ver que é totalmente diferente. Então, você olhou, você já entende, certo? Tá bom. Mas eu não vou colocar isso aqui na prova e dizer isso aqui é morfina. Não vou fazer isso com vocês, né? Nem chegar na prova, colocar uma codeína, falar isso aqui é uma codeína, também não vou fazer, certo? Isso aí jamais. É só que vocês olhem para aqui e vejam que isso aqui é um alcaloide, mas não vou perguntar o nome do alcaloide, não. O que é, não. Porque não precisa, né? Se algum dia vocês estiverem na dúvida da estrutura da morfina, vocês vão lá, olhar na internet e ver com a estrutura da morfina, né? No dia a dia de vocês. Mas vocês precisam entender que isso aqui é uma estrutura de um alcaloide e que ele é básico, né? Então, estrutura básica. E ele tem uma estrutura básica justamente porque ele é originado de quem? Ele é originado do grupo amônia. Ele é ou uma mina, uma amida, um sal de amônio, né? Um sal quaternário. Então, por isso que ele é básico. É exatamente por isso, certo? Então, quero que vocês entendam. Agora, o que eu vou pedir para vocês é que vocês, né? Aqui outros alcaloides. Olha o nitrogênio. Tá vendo aqui, ó, no heterocíclico? Ó o nitrogênio. Aqui é a papaverina. Ó o nitrogênio aqui com o heteroátomo. Tá vendo aqui o nitrogênio no anel? É nicotina. Então, papaverina, nicotina são estruturas, são alcaloides. Então, a gente tá vendo aí essa estrutura. Certo? Bom, deixa eu falar para vocês aqui. Aí, o que eu vou pedir de vocês é que vocês conheçam os principais alcaloides, certo? Então, o que é alcaloide, vocês precisam saber né, a sua estrutura básica, de um alcaloide, né? Como ele é formado, e os principais alcaloides provenientes de vários tipos de plantas.
O primeiro que eu falei para vocês é a atropina. A atropina é um alcaloide que ele é extraído da beladona, que é uma planta muito comum. O nome científico dela é Atropa belladona. E o nome vulgar é beladona. Ou também ela é chamada de erva mouro mortal. Ele é um anticolinérgico. Então, fármaco, vocês estão estudando lá farmacologia, já estudaram, né, anticolinérgicos, e que eles vão atuar no sistema o quê? No sistema colinérgico, certo? Então, vocês estudaram lá na farmacologia. Óbvio que eu não vou perguntar aqui sobre farmacologia, né? Mas eu quero que vocês saibam que a atropina, ele é o quê? Um alcaloide e ele é extraído da beladona ou da Atropa belladona. Qual é a função farmacológica desse alcaloide? A função alcaloide dele é um anticolinérgico, tá certo? Então a gente precisa entender os principais. Bom, o outro aqui que eu vou precisar, eu vou passar nos principais, certo? Para vocês focarem nos principais, porque eu sei que gravar tudo, eu quero que vocês saiam daqui de farmacognosia lembrando desses metabólitos secundários, né? Então vocês precisam saber o que é um alcaloide, qual é a estrutura dele, os principais. Quais são os principais para a vida de vocês, para o futuro, né? O próximo é a pilocarpina, que eu quero que vocês lembrem sempre, principalmente quem ainda vai pegar farmacologia ou que está pegando farmacologia, lembrar da pilocarpina como sendo alcaloide. O nome científico da planta, né, é o Pilocarpus jaborandi e o nome comum dele é jamborandi. E ele serve no tratamento do glaucoma. Então ele chama de antiglaucomatoso. No tratamento do glaucoma, a pilocarpina, ela é um tratamento de glaucoma, é um colírio, certo? É um colírio que usa no tratamento de glaucoma do ângulo aberto. Mas eu quero que vocês saibam que essa estrutura se trata de um alcaloide. Ó a moléculazinha aqui, ó o nitrogênio, ó, tá vendo aqui? O nitrogênio no seu anel aqui do seu heterocíclico. Então, tem ele aqui, ó. Então, você já sabe que ele é um alcaloide. O outro alcaloide é a fisastignina. Também é um anticolinérgico, né? A fisastignina é muito utilizada no tratamento das miastenias graves. Não sei se vocês conhecem, né? Mas deve ter estudado lá em farmacologia. É quando ocorre uma pitose nos olhos. O olho fica meio fechadinho, E essa fisastignina, olha ela aqui, olha o nitrogêniozinho aqui no seu anel aqui. Ele está aqui no anel, certo? O nome científico da planta que é a fisastignina venenoso e o nome, né, vulgar é fiostignina, certo? Ele é extraído das sementes e ele é um anticolinérgico, certo? Essa é a estrutura aqui da fisastignina, né, utilizada no tratamento das miastenias graves. Eu quero que vocês saibam que a fisastignina é um alcaloide e ele é um anticolinérgico, certo? Então a gente precisa saber e entender direitinho quais são os principais alcaloides. O nome do alcaloide, eu não vou, né? A gente não vai ficar aqui perguntando, nem dando nomenclatura de alcaloide, né? Qual é o nome? Não precisa, mas a gente precisa entender. E outra coisa que a gente precisa compreender, né, desses metabólitos secundários é a função. Qual é a função desses alcaloides, né? Então, geralmente, por que a planta produz, né? Então, olha só que interessante, né, gente? A planta produz um alcaloide para que ela possa, né, se defender. Então, é comprovada a função de proteção dos alcaloides nas plantas por serem tóxicos. No entanto, acredita-se que atuem também como reserva de nitrogênio, reguladores do crescimento, do metabolismo interno e da reprodução, assim como agentes de desintoxicação e transformação simples de outras substâncias nocivas, além da proteção contra os raios ultravioleta para a planta. Então, as funções biológicas do alcaloide para as plantas. Então, a planta produz alcaloide para todo esse processo aqui, gente. Ela produz para isso aqui. E acredita também que seja de reserva de nitrogênio na planta por conta dessa estrutura ter bastante nitrogênio, né? Ser uma amina, uma amida, um sal de amônio. Então, por conta disso, ocorre essa produção desse alcaloide secundário para proteção, até mesmo para proteção contra os raios ultravioletas, certo? E aí,
Como é que outra coisa que vocês precisam saber, né? Qual é a classificação desses alcaloides? Eu tenho os alcaloides verdadeiros, né? Que são aqueles que apresentam um átomo de nitrogênio no heterocíclico e não tem origem biosintética a partir dos aminoácidos, certo? Então, os alcaloides verdadeiros, eles têm aquela estrutura que a gente viu ali, com nitrogênio, tá certo? Então, chamado de alcaloides. Olha aqui, tá vendo aqui? Todos têm esse aqui. Tem o nitrogênio no heterocíclico, certo? Eles têm esse nitrogênio no heterocíclico. E aí a gente tem os alcaloides alifáticos, que é esse aqui, né? Bom, então aqui é só para a gente ver, entender. Então, deixa eu só voltar aqui para a gente entender. Qual é a classificação dos alcaloides? Os alcaloides são classificados em alcaloides o quê? Primeiro, verdadeiros, tá certo? Que são aqueles que apresentam a estrutura básica, né? O átomo de nitrogênio no heterocíclico. E têm origem biosintética a partir dos aminoácidos. Eles são provenientes dos aminoácidos. Então, eu coloco lá no estudo dirigido como os alcaloides estão classificados. Então, aqui, ó, né? Bem, você olhou para ele, você vê, ó, heterocíclico, anel, nitrogênio, né? Então, tá aqui, certo? Eu tenho os alifáticos, né? Esses aqui são, então, deixa eu só voltar. Eu tenho os aromáticos porque eu tenho essa estrutura aqui. Então, a gente vê a presença de dupla. Então, a gente já fala que esses aqui são aromáticos, né? Por conta desse anel aqui, do anel aromático. A gente tem também os alifáticos, que são esses aqui, né? Que vocês estão percebendo aqui. Então, se eu tenho uma dupla só, né? Se eu tiver uma dupla apenas ou nenhuma, ele é um alifático. Se a gente vê essa estrutura, dois juntinhos, né? Dois anéis aromáticos, a gente tem os polinucleares, certo? Então, eu tenho os aromáticos, os alifáticos e os polinucleares. Todos esses fazem parte de quem? Fazem parte dos alcaloides verdadeiros. Então, até aqui o que a gente viu, né? Na segunda parte, a gente viu essas estruturas aqui, a classificação. Então, eu peço para vocês lá, né? No estudo dirigido, que amanhã eu já coloco para vocês, é a classificação dos alcaloides, certo? Então, tem o alcaloide verdadeiro. Qual é o próximo aqui? Os pseudos alcaloides, certo? Os pseudos alcaloides. Eles são aqueles que apresentam um átomo de nitrogênio no heterocíclico e não apresentam origem biosintética a partir dos aminoácidos. Então, eles têm esse anel aqui, ó, os pseudoalcaloides no heterocíclico, que é uma característica dos alcaloides, mas eles não têm origem dos aminoácidos, certo? Entre eles, a gente tem a muito conhecida, que é a cafeína. A cafeína tem uma estrutura aí básica, né, do nitrogênio no heterocíclico, mas ele não é sintetizado a partir de aminoácidos, certo? E os protosalcaloides, que são aqueles que não apresentam o átomo de nitrogênio no heterocíclico. Então, esses daqui, gente, são a exceção. Eles não apresentam o nitrogênio no seu heterocíclico. O nitrogênio no heterocíclico não tem. E apresenta a origem biosintética a partir dos aminoácidos. É óbvio que eu não vou pedir para você dar essa estrutura e perguntar se ele é um protoalcaloide, porque é muito grande. Então, eu não vou perguntar, não vou colocar, por exemplo, a molécula da efedrina e pedir para ele dizer que é um protoalcaloide. Não vou perguntar. Eu vou perguntar apenas os que têm a estrutura básica, tá certo? Para vocês não ficarem decorando, não precisa decorar. Então, lembrando como estão divididos meus alcaloides verdadeiros, pseudos alcaloides e protoalcaloides, certo? Bom, está lá no meu estudo dirigido para vocês. Quais são as principais atividades farmacológicas desses alcaloides? A maioria deles atuam como anestésicos, certo? Bom, eles podem também, né, ser antipiréticos também e podem ser também simpaticominéticos, certo? E aí, simpaticominéticos, que apresentam uma estrutura dos compostos desse grupo é a fenilaquilamina, certo? É um composto do grupo, um exemplo desse é a efedrina, certo? Mas a gente não vou também ficar perguntando essas estruturas todas aqui, porque isso aqui é bem específico da farmacologia. O que eu quero que vocês entendam só voltar aqui, só para fixar bem, certo? O que vocês precisam entender. O que é que eu preciso entender de alcaloide
Eu preciso entender a estrutura dele básica, né? Que eu falei para vocês aqui, que é essa estrutura do nitrogênio no heterocíclico. Preciso entender, estou só voltando, quais são os meus principais alcaloides que eu quero que vocês entendam. Quais são? Botei aqui para vocês a atropina, que eu quero que vocês entendam. Eu esqueci de falar da emetina. A emetina também, certo? A pilocarpina e a fisiostigmina. E como esses alcaloides estão classificados? Estão classificados a classificação biosintética dos alcaloides, é alcaloide verdadeiro, pseudoalcaloides e protoalcaloides, certo? E quais são as principais características farmacológicas? Anestésicos, analgésicos e antipiréticos e simpaticominéticos. São as principais atividades farmacológicas do meu alcaloide. Gente, tranquilo? Conseguiram pegar os pontos principais desse assunto? Fala aí se tá tudo beleza. Sim, Cris, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Não é muito difícil não? Acharam difícil? Não é não. Ele é Não, tranquilo também, né, amiga? Só é muito detalhe, mas estudando acho que fica de boa. Dá de boa, não é difícil. É muito Tá bem detalhado tranquilo mesmo. Eu também achei tranquilo, Pro. Tranquilo. Assim, farmacognosia é uma disciplina tranquila, né? Não é complicado, não. É uma disciplina bem tranquila, bem legal pra gente estudar. E agora, gente, pode falar. Pode falar, Ana. Não é sobre o assunto, não. É pra falar da minha cicata que eu fui abrir, né? Sim, aí. Aí, eu abri. Meu Deus, eu esqueci da minha dentro do armário. Sim, aí, cadê? Eu abri um dia desses. Só que ele tá parecendo que... Não sei se é mofo, porque minha planta foi hortelã miúdo. Então, eu não sei se é mofo que deu. Por ela ser uma planta bem molhadinha, sabe? E eu não entendi muito bem o que aconteceu, não. Mas tá aqui. Eu só fechei de novo e botei no lugar. Eu tava curiosa também. Vou mandar foto. E olha, quando a gente voltar, quando passar essa pandemia, nós vamos fazer algumas aulas práticas, viu, gente? Como eu falei para as meninas lá de cosmético, né? Nós vamos fazer um curso com as aulas práticas. Tudo que a gente não viu aqui é um compromisso meu. Nós vamos fazer as aulas práticas. E aí depois vocês recebem um certificado de mini curso para colocar lá na carga horária de vocês, né? Que vocês têm que ter. Então, assim, tudo que a gente havia programado, a nossa visita lá no herbário, tá tudo. A gente vai, com fé em Deus, assim que passar tudo isso, que a gente puder voltar, vamos fazer as aulas práticas, vamos fazer processo de extração, vamos extrair, vamos fazer extração de óleo essencial, vamos olhar no microscópio a célula vegetal. Tem uma prática muito boa que eu fiz, que é a extração a gente pega a célula da mucosa, a gente pega aquele palitinho de picolé, faz uma raspagem da mucosa oral, coloca azul de metileno e a gente consegue ver as células, uma célula eucariótica humana, né? E a gente depois pega corta um pedacinho de nada de uma planta que agora eu não lembro o nome, mas ela é bem legal para visualizar. E aí a gente coloca água e coloca no microscópio e a gente vê a parede vegetal bem feita, bem bonitinha. Aí a gente compara, né, vê as estruturas, vê a célula vegetal e a célula animal. Vamos fazer processo de extração, vamos fazer a extração do óleo essencial de cravo. Então, tudo que a gente ia fazer aqui, que não deu conta desse probleminha, a gente vai fazer, tá certo? E aí, o herbário é da UFBA, Pro? É da UFBA. Não, é da UFBA. É da UFBA. Não, é da UFBA, lá da UFBA. Mas eu aviso a vocês, Cris, você que é bióloga aqui agora também, né? Eu vou adorar. Eu fiz essa prática, Pro, na faculdade, na época que eu formei. É mesmo, eu esqueci que vocês são biólogas. Aí, ó, pode ajudar. Eu já cortei muito meus dedos para ver célula vegetal, viu, Pro? Foi mesmo, cortei Cris? muito meus dedos. Mas adorava fazer aquelas lâminas. Eu não curtia muito, não, Cris. Eu gostava, adorava. Não, botânica. Mas é só uma coisinha, meninas. É só para os meninos. Vocês ajudam a gente, não precisa nem fazer, que você já sabe. Só ajuda a gente a montar.
É só ajudar a focar no microfone. Quem não sabe mexer, às vezes a pessoa não tem... Desculpa, a professora tirou foto com o celular, que ela tinha aquele adaptadorzinho. Aí tirou foto e aí a gente teve que reproduzir tipo uma réplicazinha grande, né, para dar aula para os alunos, porque a gente fazia licenciatura também na época. Aí utilizou para as duas aulas, tanto para aula de didática quanto para botânica. Ficou muito legal. Legal. E aí, mas aí vocês aí... Como é? A tão conhecida Letícia Scardino, não sei se a senhora conhece ela. Não conheço, Letícia Scardino, não sei nem se está viva. Ela é da Católica e da UFBA. Não sei nem se está viva ainda, porque já era bem... Então, ela pegava mesmo o nosso fazer... Ela dava, até puxava a nossa orelha, professora, literalmente. É mesmo, né? Cris? Já tomei muita puxão de orelha. Aí, por isso que eu aprendi direitinho. Então você vai me ajudar a cortar, porque os alunos têm dificuldade para cortar, pegar a gilete, né? Ou estilete, né? Tanto faz, e corta bem fininho, né? Senão não consegue ver. Os dedos é uma maravilha. Mas é bem legal. Assim, porque... Lá a gente era riquíssimo. Colocava na vela e tinha um cortador. Aí cortava. Sério? Chique, né? Rapaz, eu não sei nem... ficava tipo um cubinho assim de cera, aí colocava tipo um cortador, parecia tipo um cortador de queijo, só que óbvio não era de queijo, ele já caía na lâmina, e a gente ia fazendo as lâminas numerando. Flor, então a sua foi bem legal. Chique, porque a minha foi nos dedos mesmo, na gilete. A gente fez até de baço de ratinho uma vez que a gente fez. Muito legal para testar. Logo que chegou esse equipamento, era novinho. A gente nem podia mexer sem o professor. Ai, que maravilha. Eu era mim que não sabia, não. Não, depois que eu entrei no nível, eu descobri. Eu entrei em 2008 e saí em 2012, Cris. Eu me formei em 2004. Então, eu acho que nem existia essa máquina. Depois que eu entrei no nível, eu descobri que a minha outra faculdade era incrivelmente rica e incrivelmente maravilhosa, e eu não sabia, reclamava de barriga cheia. Eu achava Hoje em tudo dia lindo. é bem escasso essa parada de aula prática. Por isso que eu fico feliz com isso de Cris, essa iniciativa dela. Eu queria que todos os professores pensassem nessa possibilidade, porque nossa vida é prática, entendeu? E a gente precisa muito. Exatamente, Ana. A Anne vai fazer isso também, vai fazer essas práticas aí. Ela disse que vai fazer quando nós voltarmos. Ela vai também fazer de mofo. Até porque a maioria dos professores aderiu várias práticas, Cris. Várias práticas. Quando eu fiz semestre retrasado, eu fiz sistema sanguíneo, a gente visualizou várias lâminas de célula nos microscópios. Acho que era aula sim, aula não, aula prática quando eu fiz. Eu fiz até com a turma de Ana, Verena, com a professora Érica. Yes, foi massa. Ela dava umas aulas bem legais. A gente tem que ver isso aí, né? Eu acho importante também. Pois, se quiser me ajuda, Cris, estou aí à disposição. Eu também acho, Pro. Achei massa essa iniciativa de ter aula prática depois, que eu estava triste já achando que a gente não ia ter mais. Eu também, Rafa, tava nessa vibe aí. Agora esse semestre eu estava super animada. Esse semestre peguei várias matérias com prática, vai ter várias aulas no laboratório. Não é o quê? Fui. Não, e Cris ainda colocou doce na minha boca em cosmético. Não, que a gente vai fazer tal coisa. É creme pra lá, creme pra cá, creme de olheira, creme de não sei o que, minha filha. Fiquei até triste. Mas aí agora ela vai fazer. Mas agora fique alegre. Volte a ficar alegre. Pois é, Cris, verdade. Pro, tá tudo bem? A senhora sumiu. Oi, gente, não, eu apertei aqui, besta, eu tirei o som e comecei a falar.
Ai, foi É um mal. amor. Eu aqui apertei sem querer. A gente tinha comprado tudo, não foi, Rafa? A gente organizou, compramos tudo e no final a gente não conseguiu ter. Porque o Palácio das Essências ficou rico comigo de Ficou tanta coisa que eu comprei. Rafa lá comprar. Mas eu fiz perfumes pro aqui em casa. Foi, pelo Minha menos mãe tá teve- até usando. Meu pai tá usando para ir pro tá vendo? trabalho agora. Bom, gente, então o segundo assunto, né? O nosso segundo assunto é flavonoides, né? Para finalizar a nossa aula de hoje. E aí eu vou colocar aqui, né? Não vou repetir tudo, eu vou colocar aqui no foco para o nosso estudo. E aí eu falei o conceito dos flavonoides. Olha como ele é diferente dos alcaloides. Tá vendo que dá para você olhar e saber? Você olha e já sabe, principalmente porque a gente estudou, são dois metabólitos secundários, então vai ficar super fácil. Qual é o conceito de flavonoides? São polifenóis que apresentam o quê? Ó, é um polifenol com uma estrutura de fenol. Ó, o fenol aqui comum, o anel aromático, né, que a gente estudou em química orgânica, com a hidroxila. O anel aromático com a hidroxila tem o quê? Fenol. Então, olhou, os flavonoides tem o quê? Fenol na sua estrutura. Então, qual é o conceito de flavonoide? São polifenóis presentes em relativa abundância entre os metabólitos secundários de vegetais. Qual é a estrutura de flavonoide? Ó, gente, bem diferente. Bem diferente do que dos alcaloides. Então, você olha para eles dois juntos, você sabe. Se misturar com muitas outras coisas, é que confunde. Mas colocou... Desse jeito vai tirar 10, viu? É Vai que esse tirar não 10, tem o não. nitrogênio, né? No nitrogênio, né? Não tem Não amina, tem. não tem amida, não tem o sal de amônio. Não tem nada disso, tá vendo? Como é que ele é? Ele tem, ó, eu tenho esses 3 anéis aqui. 2 são aromáticos, o A e o B. Tá vendo? A e o B. E no meio eu tenho essa estrutura aqui, ó. E eu tenho um heteroátomo, ó, o heteroátomo aqui. Só isso. Então você não tem, como o Rafa falou, né? Não tem amina, não tem amida, não tem nem nitrogênio aí nessa estrutura. Eu tenho o quê? Eu tenho 3 anéis, essa é a estrutura básica, né? Tenho 3 anéis, sendo que 2 são o quê? Anéis aromáticos. E as hidroxilas, elas podem variar aqui de posição. Então, ele vai ter o anel aromático. Pode falar, Rafa. Desculpa. No Pode caso, ele tem que ter no mínimo 2 anéis aromáticos ou só 2 anéis aromáticos e um terceiro. Ah, não, obrigatoriamente o terceiro não pode ser aromático, né? Por Não, conta que ali vai ser um heteroátomo, verdade. Isso mesmo. Então você já respondeu exatamente isso. Então, eu ia perguntar, mas depois que eu me toquei que ali não é ligação de carbono, né? É com heteroátomo, então não vai ser mesmo aromático. Então isso mesmo. Essa estrutura. Então é bem diferente, é bem tranquilo, né? Pra gente diferenciar. E eu vou ter as hidroxilas. Lembrando que eu tenho hidroxila, né? Porque ele é um fenol. Né? Lembra que eu falei para vocês lá em cima? Ela é um fenol. Então não fica difícil. Então eu vou colocar mais estruturas aqui para vocês verem, ó. Dos flavonoides. Isso aqui é um flavonoide, ó, gente. Difícil? Não. Ó, um anel aromático. Outro anel aromático aqui. E aqui o heteroátomo, ó. Aqui bonitinho. E lembrando que esse anel aromático tá ligado com quem? Com hidroxila, ó. Tem que ser um anel aromático com hidroxila. Porque ele é um quê? Um polifenol. Então tem que ser um anel aromático com hidroxila. Ó a estrutura aqui também, ó. Um anel aromático ligado com hidroxila. Outro anel aromático ligado com hidroxila. E aqui eu tenho um heteroátomo, ó. No meiozinho, entre esses 2 anéis aromáticos. Então, o anel aromático sempre vai estar ligado à hidroxila. Nesse caso aí do flavonoide. Ai, meu Deus, deu branco. Isso. Não, tem um nome específico, né, para ele, porque... O fenol. Fenol, isso. Nossa, viajei agora, palavra fácil. E eu não lembrei. Pode falar, Não, e você acabou de falar, eu não lembrei. Mas poderia ali no heteroátomo ser um flúor, por exemplo? Poderia? Né? Não, geralmente a maioria do heteroátomo. Não, a maioria dos heteroátomos é o oxigênio. Tá. Mas poderia ser outro? Poderia ser, mas assim, a maioria que vocês vão ver aqui, todos os exemplos que eu coloquei aqui, é sempre nitrogênio. O heteroátomo está de nitrogênio. Oxigênio. De oxigênio. Foi mal. Olha eu confundindo as pessoas, né?
Não, é porque eu fico com as coisas na cabeça e eu acabo lembrando. Aí quando a senhora fala, oh meu Deus, será que eu entendi errado? Não, mas aí depois eu vi que a senhora confundiu agora o oxigênio. Eu confundi, né? E assim, esse final de semestre eu já tô trocando as coisas, já tô até esquecendo meu nome. Somos duas, pró. Quando chega o final de semestre a gente fica meio maluca, né? É a quarentena. O que foi que eu falei? Não, eu fico assim todo semestre. Eu fico cansada mentalmente. Rafa, foi no que de cosmetologia que eu troquei Foi a hipoderme com a epiderme. Aí depois, não sei o que a gente falou, a senhora, não é epiderme. Aí a senhora voltou e a gente, não, professora, pelo amor de Deus, é hipoderme. Aí ficou uma discussão, umas pessoas achando que era epiderme, outras hipoderme. Abriu um debate. Eu ainda confundo as pessoas. Não, foi engraçado que a gente tinha uma imagem e aí ela tava falando, não, porque que é a hipoderme. Aí ela, não, é isso mesmo, desculpa, confundi. Aí todo mundo, brincadeira, a criatura polemizou o próprio assunto dela. Não é, que não, e todo mundo entendeu. Férias logo, porque senão ela vai começar a confundir as coisas. Aí a gente falava, não, professora, é epiderme. Ela, então, não, é hipoderme. Ela, então, epiderme. Aí, não, professora, é hipoderme. Gente, é epiderme. Tipo, ela tava falando como se ela tivesse, pra ela tava falando hipoderme. Mas ela estava, tipo assim, ela pensando hipoderme e falando epiderme. Aí a gente falava, então, professora, hipoderme, né? Ela, isso, epiderme. Foi engraçado dessa. Terminar logo com as aulas, senão os meus alunos vão achar que eu tô louca, né? Mas a gente vai sair de férias, né, gente? Esse mês que vem eu volto melhor, certo? Aí já descanso mentalmente. Mas é sério, eu fico cansada. Teve uma vez que eu estava tão cansada que eu estava descendo, como é que eu vou estar? O caminho de casa, se acontecer isso, acho que é só comigo que sou maluca, né? Eu peguei o carro e aí eu entrei na rua errada. Aí eu peguei o carro na rua errada, entrei na rua errada 3 vezes. Então todo final de semestre eu fico assim, depois eu melhoro, né? O cansaço mental. E ainda assim na quarentena, né? Porque uma não basta, tem que ser 3. Já vai desculpa no GPS. 3. Não, a pessoa está desorientada. É desorientação mesmo. Pois é, gente, mas ela vai perdoando aí, é oxigênio, certo? Não, porque daqui a pouco eu olho aqui, ó, isso aqui é um nitrogênio, é oxigênio. Mas vamos lá. Bom, então lembrando, né? Fenol, né, o anel aromático com uma hidroxila, um anel aromático com uma hidroxila, e aqui eu tenho um heteroátomo, que é o nitrogênio, certo? Então, não tem erro. Olhou para essa estrutura, já sabe que é um flavonoide, certo, gente? Tá tudo bonitinho, não tem como confundir. Certo. Mesmo cansado, né? Mesmo a gente cansada, a gente não confunde. Desculpa aqui que eu passei. Então, o que eu vou querer de vocês, gente? Que vocês saibam o conceito do flavonoide, certo? E que vocês olhem para ele e saibam identificar a sua estrutura básica, que é essa daí, não tem nenhum. Mas aqui, olha, olhou para ele, já sabe, bem diferente, né, gente? Dos alcaloides, totalmente diferente, ó. Anel A, o anel aromático com a hidroxila, ó, a hidroxila caracterizando o fenol, eles são polifenóis, né? O anel B, o anel aromático com uma outra hidroxila aqui nesse processo. E aqui eu tenho um heteroátomo, certo? Aqui no meio, entre o A e o B. Essa estrutura aqui a gente chama de C. Beleza? Então não tem como a gente errar. Diga. Então, basicamente, o que vai diferenciar um flavonoide do outro é a posição da ligação de hidroxila, né? E a quantidade delas. Exatamente, Rafa. A quantidade, perfeito. Você chegou aí no ponto correto. É a quantidade, é a posição das hidroxilas, que vai variar de um para outro aí. Então, você percebe aí que eles são polifenóis, né? Então, eles são fenóis. Então, ele tem hidroxila no anel aromático, certo? Então, o que vai diferenciar isso aí? Esse aqui, você percebe que tem uma hidroxila aqui e não tem hidroxila aqui, ó. Não tem hidroxila aqui. Não tem aqui. Eu tenho na 3' que esse aqui é a chama de 3', e aqui não tem. Mas aqui o anel A é muito parecido, não é isso? Aí, se você for ver aqui, deixa eu botar aqui para indicar. Perdão, saiu demais aqui, peraí. Deixa eu só voltar aqui. Se vocês forem ver aqui, ó, nesse slide aqui anterior, deixa eu só apagar.
Se vocês perceberem aqui, mudou o que também? Posição de hidroxila, ó. Posição da hidroxila. Beleza? Então, assim, o que vai acontecer é a mudança. Tá certo? Como o Rafa falou. Então, é isso que vocês precisam saber. E a descrição, a classificação, eu tenho classificações de olha, tá vendo? Já esqueci, de alcalóides. Eu tenho classificação dessas estruturas, certo? Então vamos lá. Eu tenho deixa eu pegar aqui o lápis. Eu tenho as flavonas, né? Que elas estão presentes em frutos, especialmente em frutos cítricos, como tangerina, cereais, então, especialmente em cítrico, cereais, conferindo a cor amarela, e a gente tem a tangerina, certo? Que são as flavonas. Eu tenho as flavanas, que está presente em folhas, em frutos, certo? Confere com os alimentos, estão presentes também no lúpulo, nas nozes, certo? Então, tem essas características. Eu tenho as flavononas, que são características de frutas cítricas, possuindo a cor amarelo palha. Eu tenho os flavonóis, que são abundantes em todo o reino vegetal e possuem a cor amarela, certo? Os principais são a quercetina, a rutina, o canferol. E eu tenho as mais famosas. Então, assim, o que a gente vai estudar é essas duas aqui, tá certo? Que vocês precisam gravar, que é os que a gente mais fala. Mas precisa saber que tem isso aqui só para título, né, de conhecimento. Mas se precisar de gravar, né, para o futuro, para a vida de vocês como farmacêutico, mais tarde querendo discutir, querendo falar sobre as estruturas dos produtos vegetais, lembra lá dos isoflavonoides e das antocianinas. Essas aqui são as mais importantes. As isoflavonoides, elas vêm das leguminosas e elas são as principais fontes, né? São geralmente as leguminosas. E aí a gente tem as isoflavonas, o grupo das isoflavonas, que a gente sabe, né, que a gente estuda lá no processo, é muito utilizado no processo da reposição hormonal, no tratamento, né, natural. E as antocianinas, que conferem a coloração azul, roxa ou violeta das frutas, das folhas. E aí a gente tem a uva, tem a berinjela, né, que estão presentes, nessas estruturas aqui. Beleza? Então aqui, dos flavonoides, né, a gente tem aqui, por exemplo, a flavona, essa estrutura aqui, certo? Aqui a gente tem o flavonol, o flavodiol, não, isso aqui não precisa gravar os nomes não, certo, gente? Não vou cobrar isso de vocês não, é só para que vocês saibam. E olha aqui como o Miglis falou, o que é que muda o que, Rafa? A posição da hidroxila, né, a mudança, né, o que vai mudar onde a hidroxila está. E aí vai caracterizar os flavonoides diferentes. Das flavonoides aqui, a gente tem aqui, olha as isoflavonas, gente, que a gente estuda na reposição hormonal natural. Olha só elas aqui. Vocês vão olhar para ela e vão saber, gente, isso aqui é um flavonoide, ó. Fenol, polifenol no anel A, o anel B, e aqui o heteroátomo de oxigênio, ó. Pronto. Olha aqui, isoflavonoide. Então, vocês sabem que é um flavonoide, certo? Não tem como vocês errarem. Então, agora vamos falar um pouquinho dos mais importantes, né? Para a gente falar um pouquinho sobre ele. Então, vamos falar das antocianinas. Antocianinas. Ó, básico, né? Estrutura aqui básica deles, né? Que a gente viu. Só que aqui tem uma diferença. Olha, gente. Aqui a gente não tem hidroxila nesse lado de cá. Certo? Se vocês perceberem aqui, a gente não tem hidroxila. A hidroxila está aqui, nesse heteroátomo aqui. Aqui a gente não tem. É uma exceção ao processo, certo? Por isso que eu coloquei elas aqui para que vocês entendam, beleza? Essa é uma exceção. As antocianinas, certo, gente? Que aí vocês já olham para ela e vê que essa estrutura é um pouco diferente, né? Que é uma exceção. Ela tem pigmento, ela dá cor, né? Que é um pigmento. Ela dá coloração das pétalas e das flores. Ela dá aquela cor vermelha em vinhos, em frutas, em doce. É muito usado na confeitaria. Perdão que eu passei demais. E aí, olha só aqui, né? Perdão, passei bastante. Deixa eu só voltar aqui. Olha aqui a antocianina, tá vendo? Olha ela aqui, né? Uma antocianina, certo? É uma estrutura, né? Olha só, Rafa, aqui tem uma diferença nessa antocianina. Ela tem aqui esse anel A, ele tem esse anel B, tá vendo aqui?
Só que esse heterocíclico, eu tenho uma ligação com açúcar, ó. Eu tenho esse aqui eu tenho uma molécula de açúcar. Então, aqui essa antocianina tem essa diferença, essa ligação aqui com a molécula de açúcar, certo? E essa estrutura é a estrutura de um tipo de uma antocianina, que dá essa cor violeta linda, né? Aí a planta, esse azulzinho, né? As cores das plantas, esse tipo de cor, é por conta desse pigmento aqui. Esse pigmento, a antocianina, é um flavonoide. Mas se você olhar, né, apesar dessa estrutura aqui diferente de ter um açúcar aqui, mas ele tem a estrutura básica, né? Tem a estrutura básica do flavonoide. Então, estudem, né, gravem lá as antocianinas, né? Que ela tem essa molécula, essa diferençazinha aqui com a molécula de açúcar ligado a ele, tá certo? Nesse heteroátomo aí. Mas também não é difícil não, é bem tranquilo. O jaborandi, né? Perdão, a jaboticaba também, essa cor, a uva, tudo isso é por conta das antocianinas, certo? É muito, muito, muito estudados as antocianinas, certo? Bem estudados mesmo, bastante. Bom, então como eu falei para vocês, eu estou passando aqui porque eu estou focando, né? No que é interessante para a gente estudar. E eu tenho outro tipo de flavonoide, então se vocês perceberem aqui, essa rutina é um flavonoide, né? Ó, o anel A, o anel B e o heteroátomo, ó, aqui. Só que ela tá ligado a uma outra molécula de açúcar, certo? Ela tá ligada a essa molécula de açúcar aqui. E aí ela recebe o nome de rutina. Então, existe uma derivação desses flavonoides, né? Onde eu posso também ligar uma molécula de açúcar. Olha, daqui eu liguei nesse lado, aqui eu liguei aqui. Então, eu posso ter, né, uma molécula de açúcar, que é um rutinosídeo. Essa estrutura aqui, ó, chama rutinosídeo, é uma molécula de açúcar, é um carboidrato, e está nessa posição ligada aqui. Eu não vou pedir para vocês ficarem gravando a posição, mas eu quero que vocês entendam, né, para o futuro de vocês, né, para quem for estudar, quem, né, gostar de estudar essa parte, que também os flavonoides eu posso ter moléculas de ligado. Então, geralmente está ligado a um oxigênio, ó, tá vendo aqui? Sempre é um oxigênio. Eu venho aqui e faço uma ligação com a molécula de açúcar. No caso daqui é o rutinosídeo. E aí eu posso formar essa estrutura aqui, que a gente chama de rutina, ou essa estrutura aqui, que a gente chama de prunina. E o que vai mudar, né? Então, essa molécula de açúcar, ela se liga a oxigênios em lugares diferentes. Mas o flavonoide tem essas características, certo, gente? De ligar a uma molécula de açúcar. A função, qual é a função desses flavonoides aí? Proteção dos vegetais, certo? Proteção contra a incidência de raios ultravioleta e divisível, da luz ultravioleta e da luz divisível, né? Proteção contra os insetos, contra os fungos, contra bactérias, certo? Controle da ação hormonal, tudo isso, inibidores de enzima, várias funções aqui no processo, né? Para que a gente, né, serve, para que as plantas produzem ele. E uma coisa muito interessante dele, gente, é a atividade sobre a permeabilidade capilar. E aí a gente tem a risperidina, a rutina e a quercetina, que são aqueles que a gente viu ali, né, lá em cima, que são responsáveis, que tem a molécula, né, tá ligado a um açúcar, e eles diminuem a fragilidade capilar e aumentam sua resistência a distúrbios hemorrágicos, certo? Então, a gente tem essas três aqui, ó, esses três flavonoides que são bastante utilizados na farmacologia e que é de interesse, né, que a gente estude. E, por último, que a gente precisa entender são as isoflavonas. As isoflavonas, né, eles têm essa estrutura aqui que a gente viu também, né? A gente já viu, tá bem cansado, né, de olhar para ela. E eles apresentam ações estrogênicas e são denominados fitoestrógenos. Eles, né, como a gente diz na farmacologia, eles mimetizam a ação, a molécula, né, consegue se ligar aos receptores de estrógeno e mimetizar a ação dos estrógenos. E por conta disso, eles são chamados de fitoestrógenos. São estruturas, né, que vão se ligar a esses receptores dos estrógenos, certo? Então, aqui é só para que vocês entendam. E o processo de extração, né? A gente vai fazer esse processo de extração
vamos fazer uma prática, né? Como é que a gente vai extrair no futuro. A gente começa com um solvente apolar, a gente pode usar o hexano ou tolueno, depois um solvente menos apolar, né? Tem uma sequência de aumento de polaridade, aí vem o cloroforme de clorometano, um outro solvente mais polar, a gente vem acetona e o metanol, e um solvente muito polar, e a gente vem o etanol e a água. Então, com esse processo aí, né, a gente consegue extrair os flavonoides. Aqui a gente não vai fazer, né, mas quem trabalha com pesquisa, a gente vai fazer as análises dessa estrutura e a gente percebe que a análise espectrofotométrica existem as bandas de absorção bem características dessa estrutura, né? Tem essas bandas específicas e esses comprimentos de onda. Mas isso aqui a gente não vai estudar, não. A gente não vai focar nesse processo aqui, não. Tá certo? Da espectrofotometria, não. É só até aqui. Até que vocês entendam, né? Como ocorre o processo de extração e as principais isoflavonas. Perdão, os flavonoides. A gente tem as isoflavonas, que são essas aqui. E eu quero que vocês gravem essas aqui, que estão ligadas à molécula de açúcar, que é usada, que é a rutina e a pronina, são as principais, né? Que tem essa molécula aqui, né? De rutinosídeo ligada nesse processo aqui, tá certo? E a risperidina também, perdão, acabei esquecendo de falar da risperidina, que é essa estrutura aqui. Então, gente, flavonoides não tem o que a gente... É muito fácil também, viu? Não tem dificuldade. São polifenóis, a gente viu que é um fenol, uma molécula de fenol. Vimos a estrutura geral dos flavonoides, que é essa aí, né? Vai mudando a posição das hidroxilas. E uma diferença aqui, né? Que a gente viu, é a antocianina, que é aquela estrutura, que é aquela exceção que a gente viu aí. E vimos o quê? E vimos essas moléculas que têm ligação com moléculas de açúcar. Só isso aqui, ó. São essas aqui. Tranquilo, gente? Entenderam direitinho? Lembraram aí a estrutura? Viram que não é difícil, né? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Viram que não é difícil, é bem tranquilo. Aqui no início parece que tem muita química, né? Que já assusta assim. Mas depois vocês percebem, né? Dando uma olhadinha. Parece que é difícil, mas quando olha de novo já vê que é mais ou menos, não é tão difícil assim. Como o Rafa falou, né? Tem muito detalhe. Tem vários detalhezinhos que vocês precisam estudar. Mas eu já botei os slides lá no nosso grupo e eu vou terminar o estudo dirigido e mando para vocês, tá certo? E aí na semana que vem a gente faz nossa prova e depois da prova, na outra semana, nós faremos nossa aula extra e finalizamos o nosso semestre com a nossa prova oficial. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Acho bem de boa a prova, tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo, né? Então é isso, tá certo? É isso aí, gente. Obrigada aí pela aula. Qualquer coisa, eu tô disponível. Tranquilo, Pro. Eu estou disponível no WhatsApp, Cris e Rafa. Quando fizermos nossas aulas práticas lá, a parte de botânica, eu vou botar vocês para dar aula, viu? Rafa lembrar dos tempos dela. Misericórdia, vale-me Deus. Das aulas de botânica, né? Botar metade do grupo Rafa, metade do grupo você adoro, para não dizer o contrário. Adoro, gosto. Estou ansiosa por este momento. Vamos fazer. E a química, a gente bota é notório. Ana, é notório, viu, Ana? É notório, viu? É notório que Rafa vai falar que Cris. Rafa que me aguente. Você é obrigada a ter uma dor de barriga e não ir para a faculdade. É verdade, né? Eu vou te buscar em casa. Eu te passo um remedinho fitoterápico. Ô, Cris, você já viu a banca dos INTCC2 desse semestre? Você está quase em todos, está badalada você. Você está quase em todos. Eu fiquei tão feliz, estou me sentindo, Robson. Tá badalada. A louca das bancas é ela, gente. As loucas, toda a banca tá. Eu amo participar de banca. Quase todos, velho. Pra você ter noção, ó, tipo assim, de 10, só 2 que não tem ela. Gente, eu fui chamada, fiquei tão feliz. Porque ela não devia ter horário, bem provavelmente. Não tem ela. A senhora é muito legal, Pro. A senhora é muito legal. Obrigada, vocês também, gente. A turma de vocês é muito, muito... Eu já gosto da turma de vocês.
Mas fiquei feliz, viu, que eu vou participar lá das bancas, fiquei muito feliz, eu gosto de participar, é muito bom para o meu currículo Lattes, né? Para concurso, é Com muito certeza. bom. E a E aí senhora, eu vou abusar muito da senhora ainda, né? Deixa eu só me organizar e aí eu vou te abusar muito. Pode abusar. Tenha medo, Pro. Todo mundo, gente, né? Todo mundo que eu vou participar, assim, o pessoal me chamou, eu participei mesmo dos, apesar que eu não era professora, mas eu participei da confecção, da escrita. O pessoal me mandava e dizia, não tá legal, mude isso aqui, tá faltando isso. Aí eles me mandavam, eu olhava, eu corrigia, eu dizia, não coloque não, tá ruim, tá ótimo, melhore. A maioria que eu já conhecia, as meninas, né? Esse monte de meninas que eu conhecia, eu ajudei. Então, assim, eu fiquei à disposição. Ajudei a montar slides. E Robson também, né, gente, da turma, me chamou. Também participada de Robson, viu, gente? Eu Robson, quero ver esse negócio aí do alho. É do alho, né, é do dele. alho, Robson vai defender, viu? Vamos assistir, vou mandar o link para todo mundo. Eu quero ver. Tá sendo online, né? É online, gente. Quem quiser Mas tá para, né? muito bom. Eu até terminou hoje, Cris. Aí eu vou mandar pra você amanhã. Mande para eu ver, viu? Mande, achei massa a sua do. Tem temas muito, muito legais, gente. Pra cada. Foi nota máxima para cada atividade Tava que foi muito bom. pedida na online apresentação, que são 3 unidades. E aí me deram tudo nota máxima. Agora vamos ver essa apresentação, né? Não, a apresentação vai ser boa. Também, se quiser Com me mandar, certeza. quiser mandar slide para eu dar uma olhadinha, porque assim, o problema de às vezes do aluno, eu estava até falando com outro aluno que falou comigo hoje, que a pessoa às vezes coloca coisa diferente do texto que escreveu numa apresentação. E aí a banca pega isso, entendeu? Mas você botou isso Assim, aqui. pra mim assim foi mais sossegado porque tem uma farmacêutica em casa, né? É E verdade, aí né, ela gente? já passou Você por é show isso. de bola, né? E aí E ela me monitorou nesse quesito, referenciar e tal. Robson, faz isso, faz aquilo, entendeu? E Aí foi Thaís, mais né? sossegado. Thaís, que é a esposa de Robson, gente, que foi minha aluna no semestre passado. Thaís, ela sabe muito, ela é muito Porque minha inteligente, ela sabe esposa muito. não, mas é top, verdade. Ela é uma aluna genial, assim, quando ela foi minha aluna. Eu gostava... Ai, Robson, bem suspeito você, viu? Mas ela ela é top mesmo. Ela é top, ela sabe muito. E aí, por isso, né? Por isso. É verdade, mas foi isso mesmo, ajudou muito Mas mesmo. ajuda, gente. Olha, quando eu fiz meu mestrado, eu terminei meu mestrado já tem tanto tempo, foi em 2010, que eu defendi em 2011. E aí, na hora que eu estava escrevendo, meu esposo me ajudou muito a escrever, porque ele escreve muito bem, apesar de ele não entender nada do que eu não entender nada, ele me ajudou, ele não sabia, porque ele não conhece do tema, eu estava falando de farmacologia da dor. Então, meu trabalho foi um estudo pré-clínico em camundongo, então ele não tinha conhecimento. E aí ele me ajudou a escrever, porque ele escreve muito bem. Então, quando eu escrevia um parágrafo, mostrava ele tá péssimo, tá horrível. Não entendi nada que você falou, pode reescrever. Ele é desse nível, aí eu escrevia, ele tá horrível, assim. E no TCC a gente tem uma dificuldade muito grande sobre essa questão de tudo se referenciar, qual momento você vai referenciar certo, entendeu? Aí tem que se apegar Eu muito tô nesse... ansiosa por esse momento. Fiquei sabendo que ano que vem, no início do ano, eu já começo nesse processo. Massa, Ana. E olha, Aí eu gente, tenho que ir tentando pensar em que eu vai pensando no escrevo. tema, vai passando no tema. Outra coisa que os alunos fazem, né? Gente, olha, eu fiquei com tanta pena de um menino, mas eu tive que. Olha, esse menino, eu acho que ele me odeia, mas eu não podia fazer nada. Isso, para a gravação aí. Parar aqui. Gente. Meu Deus, agora que eu vi. Eu gravador, gente, eu esqueci, ó, peraí. O menino fez uma apresentação. Mentira, gente, ela não tá falando de menino nenhum, não. Meu menino não, peraí. Eu vou parar a gravação aqui. Gente, eu contando as histórias aqui, né? Deixa eu só parar, ainda bem que vocês me lembraram, né? Que vai ficar tudo gravado.
Pronto. Meu Deus. Pro. Ainda bem que você lembrou.